Muito bem, bom dia. Hoje, dia 5 de janeiro de 2010. Estamos começando o nosso Warm-up, programa de aquecimento e pré-abertura dos mercados da Petra Corretora. E começamos animados, afinal de contas, primeiro dia do ano com boa valorização, bolsa em recorde aí dos últimos 12 meses, superando os 70 mil pontos, belíssimo desempenho puxado aí pelo setor de commodities e setor financeiro. Conforme a gente havia falado ontem, a atividade industrial na China já havia atingido aí o seu nível recorde pelo indicador do gerente de compra e algumas horas depois da abertura do nosso mercado, a gente teve a divulgação do mesmo indicador, só que lá da economia americana. E um número não apenas acima do que o mercado esperava, como também bastante acima do indicador anterior. Esse índice, né, o ISM, ele é daqueles que quando está acima de 50 a gente tem uma expansão da atividade, abaixo de 50 a gente tem uma retração. No mês de novembro, esse indicador havia sido de 53,6, o mercado esperava um indicador de 54,3 e o número veio em 55,9, ou seja, superando aí tanto o anterior quanto as expectativas do mercado. Os investidores que já estavam bem humorados com os dados da China e acabaram se soltando, liberando seu ânimo comprador e foram que foram e fizeram com que as bolsas americanas tivessem também um começo de ano muito positivo. O Dow Jones fechou com uma alta de mais de 1,5%. Né? Bom, tivemos também um indicador do setor de construção que acabou vindo em linha com o mercado e o que a gente viu foi os investidores olhando praticamente para a atividade industrial aí como uma proxy, né? uma projeção da atividade econômica como um todo e tivemos esse belo dia. Aqui no Brasil, a gente foi na mesma linha, destaque aí para as ações da Vale do Rio Doce, que tiveram um belíssimo desempenho, né? E também para o setor financeiro, em particular Bradesco, Itaú, Unibanco, que tiveram também uma valorização muito forte. O Boletim Focus acabou mostrando uma perspectiva maior de crescimento para esse ano, de 5,08 para 5,20, e enquanto que as expectativas para a inflação continuam ali na casa dos 4,5%. Bom, para o dia de hoje, essa terça-feira, a gente tem alguns indicadores importantes lá nos Estados Unidos. Temos os pedidos às fábricas, as vendas pendentes de casas e as vendas de veículos. Indicadores que vêm mostrando aí um comportamento positivo, né? O pedidos às fábricas tende a apresentar um resultado positivo em linha com o indicador de ontem. As vendas pendentes de casa também têm mostrado uma recuperação muito consistente nos últimos meses e tem tudo para continuar favorecida, assim como a venda de veículos. Então, o dia começa bastante positivo. A única ameaça a esse bom comportamento que a gente deve ter hoje é um processo de realização de lucros, justamente pela forte alta de ontem. Então, a gente pode ter um dia mais perto da neutralidade, com alguns investidores embolsando um pouco de ganho, mas o viés é claramente positivo. Bom, em termos corporativos, a gente tem aí duas notícias importantes, né? Uma foi o anúncio feito ontem pela PDG Realty, que iria fazer uma oferta secundária de ações, ou seja, investidores que têm participação relevante no capital da empresa vão se desfazer de pelo menos parte dessas participações. A leitura do mercado é óbvia. A percepção é de que os investidores estão satisfeitos com os lucros já obtidos, estão entendendo que a esse preço vale a pena se desfazer de pelo menos parte das posições. Sendo assim, se o proprietário, né, se um investidor de peso está saindo, o mercado acaba seguindo. Não por outra razão que as ações da PDG tiveram uma forte queda ontem, durante o dia, caindo mais de 8%.
algumas empresas do setor imobiliário seguiram o mesmo movimento, lógico que menos intensos, mas MRV, Gafisa, Cyrela foram papéis que também fecharam em queda mais importante na contramão do índice. Vale lembrar que esse setor foi um dos que mais se valorizou no ano passado. Esse movimento, de forma genérica, como a gente viu, acaba sendo até natural aí, um movimento para ser observado até mesmo como ponto de entrada em algumas empresas selecionadas. Outra informação que deve balançar aí algumas ações hoje são os boatos divulgados aí em matérias tanto da Folha de São Paulo como do Estado de São Paulo, de que a Braskem está muito perto de comprar a Quator, que é a dona da Rio Polímeros, né? Bom, a compra da Quator colocaria a Braskem numa posição muito próxima de monopolista no mercado brasileiro, né? E daria ainda mais escala à empresa. Tanto a Petrobras quanto a Odebrecht, segundo as matérias, estão se organizando para fazerem aportes de capital na Braskem para permitir então a compra da Quator, né? Seguindo a linha de raciocínio geral do mercado, que no primeiro momento está sempre mais preocupada com a questão do endividamento, com a forma de financiamento das compras, é possível que a ação da Braskem passe aí para um movimento de realização de lucros, apesar do porte e de todas as sinergias que devem advir dessa compra, né? Mas o que a gente tem percebido é que sempre a compradora acaba passando por um movimento de realização quando anuncia um tipo de oferta como essa. É o que a gente está vendo, por exemplo, no caso da CSN. Por outro lado, a Unipar, que é acionista da Quator e deve ser vendedora de pelo menos parte da sua posição nessa operação, tende a se beneficiar da venda, uma vez que esse dinheiro deve ajudar a empresa a equalizar o seu passivo, que está muito elevado, seu endividamento muito alto. Então as ações da Unipar tendem a ter um comportamento positivo no dia de hoje. Então, Braskem com viés de baixa, Unipar com viés de alta, essa é a nossa percepção. E com essas notícias, meus caros, terminamos aqui o nosso Warmap de hoje. Foi um prazer estar com vocês e amanhã a gente volta a conversar. Um grande abraço.